Redação do Enem, o que ela é, o que se espera de um candidato que faça a redação, como é que o texto é corrigido. Essas são algumas perguntas que eu quero responder aqui e dividir um pouco com vocês sobre isso. Pessoal, o texto, a redação do Enem, é um texto do tipo dissertativo argumentativo. Na língua portuguesa a gente tem diversos tipos de texto, né? Então a gente tem, vamos lá, carta, crônica, poema, poesia, são diversos tipos, tá? O texto do Enem é um texto do tipo dissertativo argumentativo, tá? Então, dissertar, o que é dissertar? É falar, é discorrer, é o que eu estou fazendo aqui, estou discorrendo sobre um tema, tá? Agora, argumentar é colocar a minha opinião referente a esse tema que eu mencionei da dissertação. Então, eu poderia estar aqui colocando argumentos favoráveis à redação do Enem, por exemplo. Então, assim, a redação espera que você discorra sobre o tema que é dado lá no dia, então você vai ter um tema para escrever, mas além de discorrer sobre ele, é importante que você argumente, você defenda a sua posição, você tem que ter uma opinião clara referente a um problema que é dado. Então é isso que o Enem espera no candidato, que ele não só fale sobre o problema, que ele só traga dados, que ele só... Não, eu quero que você... aluno, né, você pessoa que está fazendo a prova, tenha uma posição clara e defenda ela durante o texto por meio de uma argumentação consistente, tá? Eu fiz vídeos sobre as competências do Enem. Nesse vídeo aqui a ideia não é falar das competências, mas é falar da estruturação do texto. A redação do Enem, ela se divide basicamente em introdução, desenvolvimento e em conclusão, tá? Qual o objetivo básico de uma introdução Enem, pessoal? A introdução é para apresentar o tema que é ofertado e apresentar a tese de vocês, a opinião clara de vocês. Então, o objetivo de um corretor que pega a redação na introdução é que você fale sobre o tema, tá? E há diversas formas de falar sobre o tema, e que você apresente uma tese, uma opinião sua referente ao tema de forma clara. Isso é que eu espero na introdução. O que eu espero no desenvolvimento? Que você tenha em cada desenvolvimento, recomendo que você faça 2, que assim você consegue discorrer de forma bastante clara sobre esses 2 argumentos. Você tem que escolher um argumento para o primeiro desenvolvimento, um outro argumento para o segundo desenvolvimento, que afirmem, que deem base para a sua tese. Então, exemplo, eu tenho uma tese tal que deve ser melhorado um ponto. Então, aquele problema deve ser combatido ou eu devo analisar um certo problema. Ok, isso é a minha tese, é uma opinião clara referente ao tema. Agora, Leonardo, por que tu acha isso? Por isso e por isso, os porquês são os argumentos. Tá? Os motivos de eu defender algo é um argumento. Não basta eu ter uma ideia no seguinte sentido, eu acho isso. Eu acho isso. Tá, você acha por quê? Então, o porquê, pessoal, vai no desenvolvimento. E vocês têm que desenvolver de diversas formas, e existem diversos tipos de desenvolvimento, né? Eu posso trazer dado, eu posso trazer pesquisa, eu posso trazer comparação, eu posso trazer exemplo, eu posso trazer citação histórica, eu posso trazer citação de autor, eu posso falar sobre algumas cartas, algumas obras. Então, assim, eu tenho muita forma de ter um argumento mais consistente para defender a minha tese. Porque a minha tese, pessoal, minha opinião não fica no achismo, tá? Eu defendo de forma enfática por meio de uma argumentação consistente. Isso que eu nem espero do candidato no parágrafo de desenvolvimento. E ainda por último parágrafo, o parágrafo de conclusão. Esse parágrafo espera do candidato que ele seja alguém consciente referente ao problema que é dado, que ele consiga se posicionar de forma muito clara, tá? Referente a esse problema que é dado. O que você pode fazer para resolver o problema? Na verdade, você não vai resolver o problema, você vai fazer uma intervenção. Essa intervenção precisa ser detalhada. Então, assim, para dar uma noção geral do texto, né, dissertativo argumentativo, eu espero que na introdução vocês apresentem um tema que é dado no dia e defendam uma ideia. Isso que eu espero. No desenvolvimento, que vocês apresentem uma argumentação forte por meio de estratégias argumentativas. E esses exemplos que eu tinha dado de citações, de pesquisas, de dados, isso são estratégias argumentativas. E na intervenção, obviamente, faça de forma detalhada uma proposta que possa melhorar aquele problema, que possa talvez não resolver, porque resolver é algo um pouco bastante difícil, mas que a gente consiga então intervir nesse problema. Certo, gente? Isso é uma ideia geral do meu texto, tá? Obviamente que eu tenho um texto de 30 linhas. Se você dividir 30 linhas por 4 parágrafos que eu mencionei, então, introdução, 2 desenvolvimento e 1 de conclusão, em média a gente tem de 7 a 8 linhas por parágrafo.
7 vezes 4, 28, 8 vezes 4, 32. Então vai ficar em média entre 7 e 8 linhas. Não existe um número certo de linhas, tá, para cada parágrafo. Mas é óbvio que vocês têm que tentar manter uma consistência, né? Não vai fazer um parágrafo com 10 linhas e outro com 4. Né? Tentem manter uma certa ideia, uma certa consistência nos parágrafos de vocês. Eu vou lançar em seguida uma série de vídeos falando sobre dicas específicas. Então recomendo que, se você tiver interesse na redação do Enem, assista, e se tiver alguma dúvida pode deixar aí nos comentários. Tá bem, gente? Um forte abraço e até a próxima.